Paz, amigos. O quanto você é capaz de se perdoar? Isso mesmo. Precisamos nos conceder o perdão, né? Perdoe-se. Ninguém é perfeito. E por que eu estou falando isso? Para o desenvolvimento pessoal, a base para o desenvolvimento pessoal é o autoconhecimento. E quando a gente passa a se conhecer, então nós vemos em nós, em nossa natureza, a nossa realidade muitas vezes nos assusta. E nós não queríamos ser aquilo que agora estamos enxergando em nós. Uma frase melhor elaborada diz assim: na tentativa de ser o que queremos, deixamos de enxergar o que realmente somos. E daí, quando enxergamos, nós ficamos assustados. Ou fechamos os olhos, porque muitas vezes descobrimos coisas sobre nós que jamais imaginaríamos, né? Infelizmente isso ocorre. E ou fechamos os olhos, ou aquilo causa um trauma, porque a gente não consegue se perdoar. Mas é importante, ao se conhecer, que é a base do desenvolvimento pessoal, é importante se perdoar. Por quê? Precisamos reconhecer nossos erros. Não há mudança sem que primeiro haja um conhecimento de quem nós somos, né? Um reconhecimento. Então, a partir daí é que a gente vai mudar. Ninguém vai reformar uma casa que acha que está boa a casa. Ah, a casa está caindo, mas a pessoa acha, não, está boa. Primeiro ele tem que parar, ele tem que ver os problemas, né? E vai descobrir, à medida que ele vai mexer, a coisa vai ficar feia, né? Você sabe quando, igual um carro velho, quando o latoeiro começa a raspar ali, aí que vai aparecer os podres mesmo, e assim acontece com a natureza humana. Por que eu estou falando isso, queridos? Bom, que fique claro, é importante para o desenvolvimento pessoal o autoconhecimento, e para isso é importante nos aceitar, né? Nos enxergar, nos aceitar e nos perdoar. E já que a nossa história é sobre Abraão, por isso que eu dei essa introdução, a pergunta é: por que está registrado na Bíblia os pecados, erros e até as mancadas dos servos de Deus? É muito claro o objetivo de Deus, não foi escrito nada da Bíblia por acaso, né? Moisés não se equivocou ou exagerou, quis fazer fofoca. Não, Deus inspirou Moisés para que escrevesse tudo isso, a fim de que, se a gente incorresse nos mesmos erros, não viéssemos a desanimar por causa de nossas mancadas, erros ou pecados. E a primeira mancada aqui de Abraão já era, infelizmente, um pecado que se tornou recorrente, né? Já era uma coisa combinada. A mentira, Gênesis capítulo 12, verso de 11 a 20, na entrada ali do Egito, eles já tinham combinado com Sara de dizer que era sua irmã, porque ele sabia que por Sara ser muito bela, provavelmente matariam ele para tomar Sara. Isso, infelizmente, acontecia na época, e vocês vão ver num capítulo posterior que Abraão teve o mesmo procedimento. E então o rei do Egito, por boca de Abraão mesmo, sabendo que Sara era apenas sua irmã solteira, o rei tomou Sara, indenizou Abraão, né? Você pode observar lá que foi uma boa indenização de camelos, de jumentos, enfim. Não vou entrar nesse detalhe para não ficar longo. E agora, Deus derramou um juízo lá no palácio do rei. O rei ficou apavorado. Aí soube que Sara era mulher de Abraão, devolveu Sara, ainda bem que ele não possuiu Sara. E agora pediu para Abraão se retirar do Egito e falou: ninguém toque em Abraão. Né? Ninguém toque em Abraão. Então veja bem, não é curioso, queridos, que Abraão tenha mentido daquela forma combinada, premeditada, e Deus tenha protegido Abraão, derramado juízos ali no palácio do rei, por causa que Sara era mulher de Abraão, para que não fosse tocada. Então veja bem, por que Deus protegeu Abraão de maneira tão especial, sendo que Abraão estava em pecado, estava numa mentira? Queridos, Abraão ainda precisava enxergar esse pecado. Não era algo que ele realmente enxergava como pecado. Ele achava que estava sendo sábio, né? Ao dizer que era sua irmã. Mas olha, a sabedoria pelo lado errado vira tolice. Porque foi uma imbecilidade
do servo de Deus, dizer que Sara era sua irmã, fez com que o rei tomasse mesmo. Falou, é sua irmã? Tudo bem. Então é solteira, né? E agora vamos lá. No capítulo 20 do Gênesis, o que acontece? Abimeleque, rei de Gerar, toma Sara por mulher, olha só, a mesma cena se repetindo, após saber por Abraão que ela era apenas sua irmã. Então está lá no capítulo 20 de Gênesis também, o mesmo episódio, o rei de Gerar tomou Sara, e aí Deus apareceu em sonho para ele, falou que ia punir ele, antes que ele tocasse em Sara. Ele ficou apavorado, falou, meu Deus, mas eu não estava sabendo que ela era casada, e aí devolveu ela para Abraão, deu uma bronca em Abraão, inclusive, né, o rei de Gerar aqui. E um outro fato também, digamos assim, outra mancada de Abraão, está em Gênesis 21, e 25 a 27, que Abraão faz uma falsa acusação, esse mesmo rei Abimeleque, ele faz uma falsa acusação, dizendo que os servos dele tinham roubado, né, um poço que era de Abraão, né? Então tinha os poços de água que os rebanhos, que era usado para eles e para os rebanhos, cada um tinha os seus poços ali. E Abraão acusa Abimeleque de ter roubado um desses poços, os seus servos. E Abimeleque fala, eu nem sabia dessa história, Abraão, eu nem estou sabendo, eu estou sabendo agora que você me falou. Aí Abraão indenizou Abimeleque por essa falsa acusação, está lá, Gênesis 21, 25 a 27. Então, queridos, qual o objetivo desse vídeo? Por que não se toca nesse assunto nos púlpitos? E a vida de Abraão, eu nem preciso aqui dizer, os seus atos heróicos, todo mundo conhece, né? E também isso não diminui. O fato é que, queridos, é que o pecado, infelizmente, né, ele entretecido na natureza humana, nos faz mentir, nos faz suspeitar mal, nos faz entrar em laços, em ciladas, que nós cometemos verdadeiras mancadas, não é? Como aqui nós vemos Abraão fazendo. E se você na sua vida cometeu erros, mancadas, você deve se perdoar, você deve ver que na história dos grandes servos de Deus, eles erraram, mas eles continuaram. E Abraão se corrigiu, é importante, eu concluí esse vídeo dizendo que Abraão ele se corrigiu. Inclusive Deus trouxe a Abraão à prova quando pediu seu filho Isaque para ser sacrificado, justamente para que Abraão provasse a sua fidelidade e obediência e se purificasse dos seus erros, não é? Do seu adultério ali, pela poligamia, né? Ao tomar Agar como esposa, e das suas mentiras. Inclusive, isso está registrado no Espírito de Profecia, que aquela prova severa que Deus impôs a Abraão foi para ele limpar, né, da sua vida esses erros, mostrar sua fidelidade a Deus. E, de fato, Abraão ele abandonou os seus erros, os seus pecados. Assim como nós podemos, apesar de todas as mancadas que cometemos ou que possamos ainda cometer, nós podemos ser purificados e podemos, assim, como Abraão, vencer. Muito bem, queridos. Então, o objetivo desse vídeo é justamente esse, que a gente não venha desanimar com nossas fraquezas, nossos erros. Talvez as igrejas hoje tenham um sistema farisaico, né, de tratar as pessoas de maneira que uma pessoa que comete um erro, acabou, já era, não é? Um Pedro da vida que negou a Jesus e Jesus chamou ele de volta para o ministério. Será que hoje, se acontecesse isso, uma pessoa voltaria para o ministério? Não é? O Paulo, um assassino, infelizmente, e se converteu e se tornou um grande apóstolo. Como acontece hoje? Será que o sistema hoje permite essas coisas? A graça do Evangelho se manifestar dessa maneira? Fica aí essa meditação. Um abraço para você. Lembre-se, ao se conhecer, perdoe-se, aceite-se. E saiba que Deus te ama e te aceita assim como é.